Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para dar dicas para a OAB. E como não poderia deixar de ser, a gente vai começar as nossas dicas com a súmula vinculante número 3 do STF. É uma súmula vinculante, uma das primeiras a serem aí confeccionadas pelo Supremo, e é uma súmula que, na verdade, do jeito que ela está, na sua literalidade, ela já não é aplicada mais na sua literalidade. O próprio STF já fez algumas modificações na sua jurisprudência, onde não aplica a súmula na sua integralidade. A súmula vinculante número 3, é aquela que você deve estar se recordando, é aquela que fala de registro de atos perante o TCU. É uma súmula que tem uma redação que é até um pouquinho confusa, e ela dá muita discussão em relação à sua aplicação. A súmula, ela fala assim, ó, nos processos perante o TCU, asseguram-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando puder resultar na revogação ou anulação do ato que beneficie o interessado, salvo a concessão inicial de aposentadoria, reforma e da pensão. Então é uma súmula que tem uma redação até um pouquinho extensa, né? Uma súmula tinha que ser um pouco mais resumida, né, para ficar mais direta, e foi uma das primeiras súmulas que o Supremo fez, como eu disse aqui. Eu até acho que nesse caso o Supremo ele tinha que ter decidido mais casos, decidido mais questões, analisado mais a situação para depois fazer a súmula vinculante. Então, eu gosto sempre de repetir a redação para você conseguir entender bem e depois eu vou dissecar essa súmula para vocês. Então vamos repetir? Olha só. Nos processos perante o TCU, assegura-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando puder resultar na revogação ou anulação do ato que beneficie o interessado, salvo a concessão inicial de aposentadoria, de reforma e de pensão. Então, pessoal, essa súmula vai tratar de quê? Vai tratar de registro de atos perante o TCU. A súmula já começou um pouco equivocada porque fala de TCU. Na verdade, tinha que falar nos processos perante os tribunais de contas, de um modo geral. Tribunal de conta da União, dos estados e do município aonde houver ainda. Então, eu tinha que falar nos processos perante os tribunais de contas e não perante o TCU, mas, na verdade, aplica-se a todos os tribunais de contas o entendimento dessa súmula vinculante número 3 do STF. Então, pessoal, da redação da súmula vinculante, o que você vai extrair? Quando um Tribunal de Contas, quando o TCU, vai fazer a análise de um ato administrativo, vai fazer o seu controle de legalidade, de economicidade, de legitimidade, assim como fala a Constituição, o TCU, se ele resolve talvez não fazer a homologação, não fazer o registro desse ato, qual que é a regra? Dar direito ou não dar direito a contraditório e ampla defesa ao interessado? Dá uma lida na redação da súmula e o que você consegue extrair? Qual que é a regra perante de atos no TCU? Hein, meus amigos? A regra qual que vai ser? Direito a contraditório e ampla defesa no TCU. Essa vai ser a regra, por quê? Porque ela vai trazer a exceção lá no final, onde não tem, nesse caso, via de regra também, direito a contraditório e ampla defesa no TCU. Mas a regra é, Tribunal de Contas vai analisar um ato de um órgão administrativo, de uma entidade administrativa na sua competência de fazer o controle. E verificou que esse ato não pode ser homologado, não pode ser registrado, o que o TCU tem que fazer? Primeiro vai intimar o interessado, ele vai exercer o seu direito a contraditório e ampla defesa, para só depois o Tribunal de Contas decidir se faz ou não a homologação daquele ato, beleza? Então vamos colocar no material aqui, vamos colocar assim, ó. Então vamos colocar, botar assim, ó, regra, então botar aqui a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, né, pessoal, só quem faz súmula vinculante é o STF, beleza? Então, botar aqui, ó, regra. Qual que é a regra? Então vamos colocar direito ao contraditório e ampla defesa. Direito a quê? A contraditório e ampla defesa, direito a contraditório
e ampla defesa lá no TCU, beleza? Porque a súmula fala, nos processos perante o TCU, assegura-se o direito ao contraditório e ampla defesa. Quando, de repente, o TCU resolve não fazer o registro, ele tem que conceder tal direito ao interessado. E um detalhe que a súmula fala assim, quando puder resultar na revogação ou anulação de ato que beneficie o interessado. Só uma explicação importante, na verdade não é o TCU que vai fazer a revogação ou anulação do ato. Quem faz isso, na verdade, é o órgão administrativo. O TCU diz, olha, eu não vou registrar esse ato aqui, ele tem que ser anulado porque ele é ilegal. Mas quem faz, na verdade, a anulação não é o TCU, é o órgão que expediu o ato. O TCU faz a ele uma recomendação e aí o órgão vai lá e faz a anulação desse ato, então faz a revogação, beleza? O TCU só faz o registro, homologa ou não homologa, registra ou não nesse caso, tá bom? Então, qual é a regra? Direito a contraditório e ampla defesa no TCU. Qual vai ser, então, vamos colocar a exceção? Qual vai ser a exceção a essa regra geral? Vou botar aqui, ó, registro inicial de quê? De aposentadoria. Registro inicial de aposentadoria, de reforma e de pensão. Então, registro inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, nesses casos, não há direito a contraditório e ampla defesa no TCU. Se o TCU vai registrar uma aposentadoria e falar, olha, não vou registrar porque você não tem um tempo de contribuição, porque você não preencheu as condições. Então, a pessoa se aposenta perante o seu órgão de origem, ela já está aposentada, já está usufruindo dos benefícios de estar aposentado, já está em casa descansando, já está na praça jogando dominó com os amigos, já está viajando, mas fala, olha, o TCU diz, olha, não vou registrar, porque entende que não preencheu as condições legais. O que o TCU vai fazer? Ele não registra, e nesse caso a pessoa primeiro volta a trabalhar, quando for a aposentadoria, reforma ou pensão, não, aposentado primeiro volta a trabalhar, para depois, lá no seu órgão de origem, a pessoa ter direito a contraditório e ampla defesa. Só que lá no TCU, ela não exerce, via de regra, o direito ao contraditório e ampla defesa. Beleza? Pessoal, uma outra questão da súmula vinculante. TCU tem prazo para fazer registro dos seus atos? TCU está limitado àquele prazo de 5 anos para registrar os atos administrativos? Está sujeito ou não? Qual que é, pessoal, a regra? A regra é que está sujeito ao prazo de 5 anos. Vamos botar esse material? Então coloca aí, ó. Outra regra, então coloque aí, regra, TCU tem que observar prazo de 5 anos para fazer registro dos atos. Então aquele prazo lá de 5 anos da Lei 9784, que fala que decai em 5 anos o direito de fazer anulação, salvo comprovada má-fé, se aplica ao TCU. Então, quando for um ato administrativo que ele vai registrar, se entre a prática do ato e a análise pelo TCU decorreu mais de 5 anos, o TCU não pode mais fazer, o registro não pode mais determinar a anulação porque já operou a decadência no caso. Beleza? Agora, tem exceção? Tem. Qual que é a exceção onde não há o prazo de 5 anos? É a mesma exceção que a gente colocou anteriormente, concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Vamos botar esse material? Então coloque aí, ó, regra, e qual vai ser a exceção? Registro inicial de quê? Aposentadoria, da reforma, né, que é militar, e no caso de concessão de pensão. Então, nesse caso, pessoal, que é o ponto importante aqui da súmula, TCU não está limitada ao prazo de 5 anos, de acordo com a súmula, para fazer o registro inicial da aposentadoria, da reforma ou então da pensão. Então, a pessoa, em tese, pode se aposentar perante seu órgão, manda o processo para o TCU, e aí ele não está limitado a esse prazo de 5 anos como regra geral. Ele não está limitado. Então pode passar 5, 10,
quantos anos forem, e o TCU vai pegar o processo e vai dizer, olha, você não deveria estar aposentado, pode voltar a trabalhar. TCU não está limitado a esse prazo, beleza? Agora, qual que é a grande questão da súmula vinculante? A grande questão é, o Supremo, quando fez essa súmula vinculante, não imaginou que o TCU demoraria, talvez em alguns casos, tanto tempo para fazer o registro inicial de aposentadoria, de reforma e de pensão. Então já aconteceu o caso da pessoa se aposentar em um ano, lá em 2000, e em 2009, 9 anos depois, o TCU fazer o registro e dizer assim, olha, não vou registrar esse ato, porque você não preencheu as condições. E depois de 9 anos, mandar a pessoa retornar ao trabalho para completar tempo de contribuição, tempo de serviço ou outras condições que ele entendia que não estavam sendo preenchidas. Só que nesse caso, olha o tempo que passou, 9 anos, 8 anos, 7 anos entre a concessão inicial do ato e a análise pelo TCU. Então, qual que é o ponto importante aqui? Hoje, o Supremo fala assim, TCU, ele não tem prazo para fazer o registro, ele continua sem prazo para registrar essas exceções que a gente colocou, que é a concessão inicial da aposentadoria, da reforma e da pensão. Então ele continua sem prazo, beleza? Só que ele fala assim, se entre a concessão pelo órgão de origem e a análise pelo TCU decorrer mais de 5 anos, que é o tempo razoável aí aplicado pelo STF, se decorrer mais de 5 anos, a pessoa passa a ter direito lá no TCU ao contraditório e à ampla defesa. Qual que é a mudança? Se o TCU vai registrar um ato desse dentro de 5 anos, a pessoa não tem direito a contraditório e ampla defesa. Se entre a concessão pelo órgão e a análise pelo TCU decorrer mais de 5 anos, o que o TCU tem que fazer? Primeiro vai intimar o interessado, ele vai até o TCU, vai exercer os seus direitos de ampla defesa para só depois o TCU analisar e decidir se registra ou não aquele ato. E qual que é a fundamentação disso, pessoal? O STF entende que esses atos de registrar a aposentadoria, reforma e a pensão são considerados atos complexos. O que significa isso? Ato complexo é aquele que depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos. Mais de um órgão tem que se juntar para fazer um ato só. Então, quando a pessoa se aposenta pelo seu órgão lá de origem, o ato está em processo de formação. E esse ato só estará realmente formado e finalizado quando? Quando o TCU fizer a homologação. Então, apesar de ser um ato, que tem o nome de aprovação e de homologação, entende o STF que é um ato complexo. Só quando as duas vontades se juntam é que o ato estará, então, formado. Nesse caso, o TCU, ele não faz controle de um ato que já foi praticado, não. O TCU ele faz o que? Ele participa da própria formação do ato. É o ato que só estará formado quando o TCU vier fazer o registro do ato praticado pelo órgão anteriormente. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, súmula vinculante número 3. Regra geral, atos no TCU estão limitados ao prazo de 5 anos. Qual que é a exceção? Concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Regra geral, atos perante o TCU tem que observar direito a contraditório e ampla defesa. Qual que é a exceção? Concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. E o ponto importante é, se entre a concessão pelo órgão de origem e a análise pelo TCU decorrer mais de 5 anos, quando for essa concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, decorreu mais de 5 anos, a pessoa passa a ter direito a exercer previamente o direito ao contraditório e à ampla defesa lá no Tribunal de Contas. Ficamos aqui com essa dica e voltamos com mais dicas também muito importantes.